Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Estúdio República, que, como o próprio nome diz, fica localizado no bairro da República, aqui em São Paulo, e são imensos 28 metros quadrados, nos quais a gente teve que se desdobrar para ter algumas ideias criativas, para ter bastante espacinho de armazenamento, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Bom, a gente tá aqui logo na entrada do apartamento, que é esse corredorzinho, e aí eu vou explicar pra vocês algumas coisas sobre esse apartamento. Primeiro, que é super importante de vocês entenderem, esse apartamento foi adquirido pela nossa cliente para ser um apartamento de investimento. Então ela fez realmente a reforma visando o aluguel, tanto para algum morador fixo, estudante, ou para um Airbnb também. Então tudo que a gente fez aqui foi pensado, em ser alugado esse apartamento depois, posteriormente. Como ele é um apartamento muito pequenininho, vocês vão perceber que a gente teve que ter bastante criatividade na hora de fazer a disposição dos armários e também elencar algumas prioridades nossas. Então não cabe tudo aqui dentro. A gente foi elencando o que seria prioritário ou fundamental para um futuro morador aqui, e é isso que vocês vão ver que a gente foi alocando. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, corredor aqui. O que a gente utilizou na parede? O cimento queimado, que é o mesmo que a gente utiliza em todos os nossos projetos, que é o cinza urbano da Ibratim. Eu gosto muito dele, porque ele não fica carregado, ele não fica pesado, ele é um tom claro, mas cria essa textura que traz um pouco de aconchego pro ambiente. E no piso que a gente utilizou no apartamento inteiro, esse piso é um piso vinílico, ele chama Patrone da Ospe Floor, então a gente utilizou ele em todo o apartamento, vocês vão perceber isso também. Passando essa etapa de acabamentos, deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre o que a gente fez aqui nessa cozinha. A bancada, a nossa cliente não quis trocar. Então, assim, de novo, como é pra alugar, ela não quis fazer um super investimento aqui. A gente manteve a bancada que foi entregue pela construtora, e aí vocês vão perceber que é o seguinte, ela era toda em área molhada. A gente precisou fazer esse elevado aqui, ó, pra poder encaixar o cooktop, tá bom? Outra questão, aqui nesse apartamento ele não tem ponto de gás, é tudo elétrico, então por isso que a gente teve que colocar aqui o cooktop de indução, né? E ela optou por ter uma lava-louça ao invés de ter um forno. Então a gente tem o micro-ondas, que é o que dá o suporte para esquentar uma comida, o cooktop, e ela optou por a gente ter uma pequena lava-louça que, no caso da cliente, ela achou que faria mais sentido, que seria mais útil, né, no dia a dia de quem utilizasse aqui. Aqui a gente tem o depurador, esse depurador é aquele que funciona quando você puxa ele para frente, então ele fica totalmente embutido. Nos espaços seguintes aqui que sobraram, a gente utilizou para fazer armário, então aqui a gente conseguiu alocar duas gavetinhas, tá tudo vazio, a gente só decorou pra produção mesmo, tá bom? Então a gente tem aqui algumas gavetas, elas estão mais durinhas porque não tem peso aqui dentro delas ainda, pra amolecer as corrediças. Conseguiu colocar armário aqui. Esse carvalho aqui, carvalho poro, essa madeira que a gente utilizou. E esse cinza que é um pouquinho mais escuro é um cinza sagrado. E o cinza aqui de cima, que é um cinza mais clarinho, ele chama frappé, tá? Vocês sempre me perguntam sobre as cores dos acabamentos. Mesmo aqui nessa parte que a gente colocou, né, a parte do depurador, a gente também fez um armário para ter espaço para guardar as coisas. E aí a sacada aqui dessa cozinha foi: a gente conseguiu fazer esse espaço com nicho, com mais gaveta, com mais armário, que na verdade é a lateral do guarda-roupa que vocês vão ver ali, que fica na parte social, a sala, a cozinha, o escritório, que tá tudo junto. Então a gente tirou proveito realmente dessa lateral do armário para poder ter mais espaço de armazenamento aqui nessa cozinha. E vou falar, tá pequena, mas tem mais armazenamento do que muito apartamento maior por aí. Saindo aqui da cozinha, né, vocês vão perceber que bem aqui na direção do corredor a gente tem o espaço da geladeira. Já era o espaço designado para ela mesma, né, como a gente manteve a pedra bancada entregue pela construtora, foi o espacinho que eles deixaram ali. E aí, como eu expliquei para vocês, o final desse guarda-roupa que vocês estão vendo é o armáriozinho que dá acesso aqui para a parte da cozinha. E aí a gente já começa o guarda-roupa.
A gente utilizou essas portas em espelho justamente porque provavelmente alguns de vocês já ouviram falar isso, que o espelho ele traz uma sensação maior de amplitude. Como o espaço é bem pequeno, a gente aplicou o espelho aqui nessas portas, fez uma disposição interna dos guarda-roupas, ficou assim, muito bom. Então a gente tem esse cabideiro pequeno aqui em cima e um menor aqui para poder colocar calça, para deixar a calça pendurada. Vou mostrar aqui para vocês também a disposição interna. Então a gente tem mais aqui um cabideiro maior, alguns nichos para guardar algumas outras coisas e lá embaixo a gente tem umas gavetinhas menores, então de repente para poder guardar uma roupa íntima. Aqui a gente tem 4 gavetas pequenininhas, mas aqui fora a gente tem mais 8 gavetas, então ficou um espaço muito bom, tem bastante espaço para guardar roupa, tá tranquilo. E aí a gente seguiu, né, com esse painel, esse nicho, para não ficar tão pesado, não ficar tão carregado e tudo fechado com o armário, ele traz um pouquinho mais de amplitude, então você consegue colocar um adorno, uma decoração. Ficou aqui a televisão e aí a gente escolheu esse suporte que ele é regulável, né? Então você pode virar ele ali para a parte da cama ou deixar ele mais para cá, voltado para a área da mesinha. Então tá aqui, você recolhe ele, aqui certinho a TV. E aqui nessa parte também do nicho, de novo, sempre pensando em aproveitar o espaço, tá? Então, pensando nesse caso em guardar uma roupa de cama que é mais volumosa, de repente um aspirador de pó, aqui a gente também fez um baú, tá? Então, tá vendo que tem a cava? Abrindo aqui, você tem todo esse espaço interno para poder fazer aproveito, né, de guardar roupa de cama, principalmente, que é grandona. Pra cá, mais armários, temos mais armários aqui em cima. E aí, embaixo da cama, que a gente deixou ela bem encaixadinha, a gente também tem essas gavetas, ó. E aí, né, de novo, guardar o que quiser. Sinceramente, tem mais armário aqui do que muita casa, tá? Dá pra guardar coisa para um caramba. E aqui no cantinho, como a gente deixou essa cama toda encaixadinha, aqui no canto a gente vai ter mais um baúzinho pequenininho. Também dá pra guardar coisas à vontade aqui. E a ideia da cama dela ficar encaixada, realmente, nessa disposição que eu já deixei das almofadas, é pra criar um espaço, assim, quase que um sofá também, se você for receber gente, pra poder o pessoal sentar por aqui. Não fica só um efeito, né, tão pesado de cama mesmo, né? E o que faz a divisão da nossa varanda, que a gente integrou, inclusive, tá? Aqui tinha uma porta de vidro, a gente tirou, fez a integração do espaço. E aí o que faz essa divisão é essa mesinha de trabalho, que pra gente era uma coisa importante de ter, principalmente porque a gente tá aqui na República, é uma área que tem faculdade, então muito provavelmente pode ter muito estudante, ou pode ter vindo gente assim a trabalho, agora com home office também, né? Era importante ter esse cantinho aqui de trabalho, então é isso que finaliza esse nosso cantinho, cama, quarto e salinha de TV. Que seria a varanda, ele é bem estreitinho, então a gente tentou aproveitar ele da melhor forma possível, que seria, já com o home office, né? O home office ele fica meio na divisa ali, né? Então a gente deixou a mesinha nessa parte. Você tem aqui a área de realmente circulação, para puxar a cadeira para sentar. E aqui ao meu lado a gente tem mais um armário. E de novo, tá? Tá com esse vidro reflecta, para criar uma amplitude, para não ficar um espaço tão sufocado. E aí, por dentro você tem bastante prateleira, tem umas coisinhas nossas aqui da produção, mas também ficou bastante espaço para guardar coisa. E neste lado de cá tem uma coisa que é bem legal para mostrar para vocês. Aqui tá a caixa da condensadora do ar-condicionado, que é, né, sempre um elefante branco. A gente sempre tem que tentar encaixar onde que fica a condensadora e deixar ela mais escondidinha. Nesse caso, ela tá aqui dentro com esse ripado escondendo ela. E aí é legal explicar para vocês como que funciona essa dinâmica. A gente utiliza a caixa em MDF realmente por uma questão estética, tá? Para não deixar ela tão aparente. Mas, em volta da condensadora, a gente faz este aquário aqui, tá vendo? A gente chama de aquário, né? É um vidrinho mesmo que deixa aqui dentro a parte da condensadora. E é esse vidro que isola o calor, né? Ela solta um ar quente e ali é tudo vazado, tá vendo? Então, esse ar quente da condensadora tá saindo direto ali pra rua. E aí, uma outra coisa importante também.
quando a gente faz esse espaço, a gente tem duas opções. Ou a gente faz uma base de alvenaria que deixa a máquina no mesmo nível aqui dessa paredinha, tá vendo? E aí se chove, a água não vai ficar empoçada, ela vai correr pra fora. Ou como a gente fez nesse caso, que a gente tem um ralo ali. De novo, por quê? Essa grade aqui, né, essa parte do guarda-corpo do prédio, ele tem que realmente estar vazado sempre, para o ar quente estar sempre indo para fora. Então, se eventualmente chover, pode entrar alguma aguinha, mas a gente tem ali no cantinho um ralo, justamente por causa disso. Então, tem esse vidro que isola o calor, isola o ar quente. Aí vem já na questão da parte estética a marcenaria. E aí a gente aproveita esse cantinho porque virou quase uma mesa aqui também. Dá para colocar uma coisinha, né, um cantinho do café, fazer uma coisinha decorativa por aqui. E logo aqui no cantinho nós temos a mesa de jantar. Fora a mesa mesmo, a gente pensou nesse painel aqui no canto para fazer uma graça, né? Para trazer uma textura, deixar como estética mais interessante e mais diferenciada também. Justamente como eu falei, por ser um espaço, né, para alugar, tem que ficar atraente aí na hora de colocar no mercado esse apartamento. Então a gente tem o painel, onde tem a máquina do ar-condicionado aqui em cima. E aí o banco, a gente fez esse banquinho de novo, tá? Um baú. Então, aproveitamos o banco para ter mais espaço de armazenamento. A mesa solta, com mais 3 cadeirinhas soltas, porque se você for receber alguém por aqui, você consegue ainda, né, ter essa flexibilidade de fazer alguma disposição com as cadeiras na hora de receber uns amigos. Dá para fazer uma super festa aqui, gente, nesse super espaço de 28 metros quadrados. Dessa porta tem o nosso outro ambiente, né, que é o único que é separado, que é o banheiro, tá? E aí o banheiro temos algumas condições dele. A cliente optou por manter todos os revestimentos que foram entregues pela construtora, que no caso foi o piso, o revestimento dentro da área do box, a bancada, a cuba e a torneira. Então a gente deu uma incrementada nesse banheiro, mas que ficou super legal, ficou super bonito. A gente fez uma aplicação de cimento queimado nas paredes fora da área do box. Fez essa pintura no teto em cor verde, que ficou lindo. Utilizou uma fórmica verde, aqui um MDF verde, desculpa, que é o verde real, para fazer aqui o gabinete. E na parte de cima, de novo, que a gente sempre tem feito, a gente gosta bastante de fazer para aproveitar o espaço também, que são os armários com as portas em espelho. Então aqui nessa parte a gente tem realmente o espelhinho, e aqui para um lado, para ficar um pouquinho mais decorativo mesmo, tem as prateleiras com o LED. E aí aqui atrás de mim, a gente tem o box. E aí só uma coisa interessante de mostrar é que, apesar da gente ter optado, né, por manter esse revestimento que foi entregue pela construtora, a gente pediu para a empresa que estava fazendo a obra aqui fazer esse recorte no revestimento, e aí a gente fez a instalação do nicho, tá? Foi a única coisa que a gente mexeu mesmo por aqui. Fez a instalação do nicho nesse branco prime branco. De novo, eu já falei isso pra vocês, mas acho que é bom reforçar. O branco prime a gente utiliza em banheiro, tá? A gente não utiliza em bancada de cozinha, porque ele é poroso. Então a gente utilizou ele branquinho só pra, né, combinar aqui com o revestimento que já era branco. E aí uma escolha dela que foi fazer a porta do box de abrir. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um apartamento um pouquinho menor do que vocês estão acostumados a ver por aqui, mas como eu expliquei, é um apartamento para investimento, por isso a gente tem que pensar em algumas soluções de aproveitamento de espaço. Eu acho que a gente concluiu muito bem essa missão. E é isso. Quero que vocês deixem os comentários aqui embaixo do que vocês acharam. Curte, compartilha, likes, é isso, tá bom? Espero a interação de vocês por aqui e aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal.